Fala pilotos, seja bem-vindo a mais uma videoaula aí sobre configurações. E nessa videoaula eu vou falar aqui algo muito importante, né? Que é a questão do FOV, tá? Field of View, que nada mais é do que o nosso campo de visão que a gente tem no simulador, né? Como a gente pode enxergar essa imagem, como que ela vai ficar, se ela vai ficar distorcida, esticada, vamos colocar aqui, ó, olha só, né? Se ela vai ficar distorcida, esticada, se eu vou conseguir enxergar um certo ângulo, qual a percepção que eu tenho da pista andando assim. É interessante, não é? Eu tenho aqui o ajuste de banco também, ó, para frente, para cima, para baixo, para frente, para trás, tá? A gente precisa entender sobre essa questão de FOV, tá? Porque isso daqui é uma questão extremamente importante, tá? Porque isso dá uma percepção de visão da pista sobre as coisas, sobre os objetos, como você enxerga. Ela também tem uma influência de uma certa forma como os movimentos dos objetos passam por nós, se eles são mais rápido, mais lento, enfim. Isso muda muito a dinâmica de como você enxerga as coisas e como você pilota, tá? Eu, por exemplo, quando eu aprendi a fazer uma boa configuração de FOV, entendi essa questão de FOV, eu basicamente melhorei 1 segundo em uma pista com que eu andava anteriormente no Stock Car, no automobilista, que é na categoria Stock Car, a pista de Londrina. Então lá foi a base, lá foi onde eu aprendi a entender essas questões de FOV, né? O automobilista 1 eu entendi muito bem sobre isso. E isso tem, claro, em todos os simuladores tem essa questão de ajuste de FOV, né? Então cabe a você a identificar e encontrar essas configurações, né? Para que você possa ter uma boa percepção da pista, da corrida, dos oponentes, né? A proporção do seu carro aqui em si, tá? Isso é muito importante entender. No simulador, a gente tem, eu digo que a gente tem 3 coisas que são extremamente importantes no quesito sensibilidade, né? A gente tem poucas informações. Uma é o force feedback, quando você tem um volante com force feedback, essa é uma das informações com que você tem o feeling do carro. Segundo, o áudio, né? Eu já comentei sobre o áudio dos pneus, em que você deve sempre deixar o áudio dos pneus mais alto, tá? Mais alto do que qualquer outro componente, porque isso te ajuda a perceber se o carro está perdendo aderência. Como que está a situação da aderência em si? É pelos pneus que a gente escuta. Então, ou seja, é um outro sensor, né? É um outro sensor. E o terceiro, que é a terceira opção que a gente tem, é a nossa visão, né? A nossa tela, a imagem que a gente recebe dela para poder pilotar, para poder perceber uma entrada de uma curva, um ponto de frenagem e tudo mais, tá? Então veja que isso, olha só, isso muda drasticamente a forma como você enxerga. Aqui parece que a gente está no banco de trás do piloto, né? E por mais incrível que pareça, tem pilotos que andam dessa forma, cara, e não sabe. Olha aqui embaixo no console lá direito, olha como as imagens ficam distorcidas, cara. Olha só aqui, olha que, que esquisito que fica horrível. E tem gente que pilota com essas imagens esticadas assim, cara, horrível, horrível, sabe? Parece que está no banco de trás. Então, assim, você precisa entender, tá, sobre essa questão de FOV. Olha só, eu acabei ajustando ali, né? E o meu pedal do acelerador de freio tá mexendo ali conforme você aperta. Interessante isso. O Assetto Corsa é muito bacana. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: o ajuste de FOV ele não é tão complicado de entender, tá? Existe hoje aí vários aplicativos que fazem o cálculo para que você tenha um FOV ideal, né? Inclusive ele dá até a sugestão para cada simulador qual é esse valor que você vai configurar, tá? Eu vou tentar ser bem breve aqui com vocês. A única coisa que eu quero que vocês entendam primeiramente é para uma boa configuração do seu simulador em si, antes mesmo da gente falar do FOV, tá? Tenha em mente que a sua tela, seu monitor, sua televisão, aquilo que você usa como né, monitor, como reprodução da imagem, ela tem que ser mais próxima da sua base do volante possível, tá? Assim que acaba, assim que acaba a base do teu volante, você já deve ter o seu monitor já de imediato ali nessa proximidade, tá? Não tem que ficar colocando
o monitor 2 metros na frente e meio metro na frente da tua base. Acabou a base, o monitor tem que iniciar, tá? Ele tem que estar grudado com o seu volante. Essa é uma das configurações assim que é extremamente essencial. Talvez para quem não tenha isso, pilote de outra forma, vai demorar para se adaptar a isso, mas entenda uma coisa, se adapte a pilotar dessa forma. Essa é a forma correta de se você fazer um bom ajuste aí do teu cockpit, tá? Tenha em mente que você tem que ter o teu monitor próximo, acabou a base, o monitor tem que começar, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu já vou direto já para uma calculadora de FOV, é um site, tá? Vocês vão ver ali que ele é tranquilo, ele é muito fácil de entender, tá? Inclusive eu vou deixar esse link aqui disponível para vocês aqui em uma opção aqui dessa videoaula na descrição, né? Dá para colocar uma descrição ali, vocês vão ver que na descrição vai ficar disponível esse link lá para vocês, tá ok? Então vamos lá. Bom, tá aí a informação na tela para vocês. O que primeiramente o site pede, né, para que a gente tenha de configuração? Qual é a proporção da nossa tela, tá? A minha tela aqui é 16:9. Isso aqui é muito fácil de saber. Você entra lá nas configurações da tela e você vai enxergar qual que é a opção da sua tela, tá? Mas se você pesquisar também aí o teu monitor na internet, também vai ter toda a informação, a descrição dela, né? Uma outra situação é aqui, ó, qual é a polegada da sua tela, tá? Então no caso aqui do meu, ele é 29 polegadas. Veja que a polegada muda também, tá? A quantidade de polegadas também muda os valores de FOV para os simuladores, tá? Então, configure corretamente aí a sua polegada. Uma outra coisa aqui também é a distância da tela até o seu olho. Então, por exemplo, a minha tela até o meu olho tem 64 centímetros, exatamente 64 centímetros. É só você pegar aí qualquer coisa, uma trena, uma fita métrica aí da sua mãe, sua namorada, sua esposa. Eu aqui peguei a fita da minha esposa para fazer a medida. Então, é só você ter essa noção qual é essa distância, né, da tela até o seu olho, tá? Então, mede exatamente até o seu olho, a sua visão, tá? E aí ele vai dar aqui para vocês, como vocês estão vendo, né, o número de FOV por simulador. Então aqui, a gente está no simulador Assetto Corsa Competizione, então ele trouxe para mim aqui 31.5, né? O Assetto Corsa ele não tem valores quebrados, então eu considero que 31.5 seria 32, tá? Vamos levar nessa seguinte situação, tá? Então como que você vai fazer para ajustar no seu simulador? Simplesmente você vai ali para a pista, tecla o ESC, né? O meu simulador aqui está em inglês, mas aqui seria ver configurações, e aí você vai vir aqui, ó, FOV, tá? E aí você vai colocar lá 31. Vocês viram aqui, olha só, cara, que interessante. Olha só como que muda, né? Tá lá, 31. A gente não tem o 31,5 que a calculadora sugere, né? Mas seria ali 32, vai. Vou salvar aqui, claro. Uma coisa que eu quero que fique bem claro para vocês. Entendam uma coisa. Ele dá uma sugestão de um valor, tá? Isso não quer dizer que você necessariamente precisa usar os 32, que apontou ali como sugestão. Mas uma coisa que eu digo para vocês, procure utilizar próximo desses valores, tá? Próximo. Deu 32, pô, eu tô achando aqui, na minha opinião, por exemplo, eu tô achando que tá bem em cima, tá? O que vai acontecer de essa imagem tá assim? Vamos lá, vamos só para a pista aqui um pouquinho para vocês entenderem, tá? É que as coisas vão estar muito próximas de mim, né? Então tá com um zoom, vai estar com um zoom muito grande. E eu não acho isso interessante. Opa, a gente está acelerando antes da saída dos boxes. Eu não acho ficar em cima muito interessante, porque você não consegue ter uma boa visão, por exemplo, da pista ali. Você viu como que ela já some aqui pra mim, né? Mas assim, aqui eu tenho a proporção real do carro, tá? Essa é a proporção real. Essa calculadora ela traz exatamente isso para você ter a proporção exata do carro aqui em relação ao teu monitor, tá? Eu até que tranquilo, até que conseguiria andar aqui tranquilo dessa forma. Para mim tá bom, tá bem ajustável, tá? Mas eu gostaria dela um pouquinho mais distante para que eu tenha uma visão um pouco mais
distante aqui para que eu possa enxergar a pista. Então ele está 32, né? Eu vou colocar, cada clique que eu vou dar aqui ele vai aumentando, tá? Isso tem uma opção de vocês configurarem o botão lá de câmera de visão, eu vou mostrar lá para vocês, tá? Cada simulador tem isso, mas eu vou dar aqui, ó, 32, 33, 34, 35, 35, vai, 35 tá legal, vamos lá. Vê, tá próximo do que ele me sugeriu ali, da calculadora. E eu tô achando que agora ele está atendendo a minha necessidade aqui de campo de visão em relação à curva, tá? Então, ó, eu tô tranquilo. Não tá aquela imagem toda, porque eu só tenho um monitor. Para quem tem 3 monitores, isso fica muito mais fácil, né? Mas aqui pra mim já tá aceitável, tá? Eu conseguiria pilotar tranquilamente dessa forma aqui, sem problema, tá? Então façam isso, tá? Utilizem o link da calculadora aqui, coloque os seus parâmetros ali, porque assim, isso daqui vai mudar drasticamente para vocês qual é o campo de visão correto, como você vai enxergar a proporção das coisas, tá? Tudo de uma maneira diferente. O que eu digo para vocês? Procurem se adaptar a isso, procurem se adaptar a essa forma, entenda esse cálculo, utilizem esses valores, como eu disse, né, se não exato igual a calculadora dá, mais próximo pelo menos, tá? Mas não utilize aquela imagem esticada, desfocada, toda, sabe? Tudo desproporcional, na verdade, tá? Essa é a realidade que eu diria para vocês, tá? Isso é muito importante, isso aqui vai mudar muito, olha só. Eu acabei deixando ali a imagem na tela. Fui falando aqui sobre a calculadora, dando umas voltas. E enfim, acabei esquecendo de mudar aqui a imagem do OBS. Mas enfim, tá aqui. Essa é a imagem que eu estava falando para vocês. Erro de principiante, né, vamos assim dizer. Mas tá aqui, ó, a proporção. Então tava 32, eu acabei levando ali para 35, tá? Na hora que eu tava falando, provavelmente vocês não viram aqui, mas eu já configurei um botão aqui, ó, para ir alterando o FOV, ó, em pista mesmo, tá? Inclusive vamos lá que eu vou mostrar para vocês isso agora, ó. A gente vem em Options, tá? Vídeo, vídeo não, controles. Aí a gente vem aqui, ó, vai rolando. Ele fica bem lá embaixo, se não me falha a memória. Controle de tração, ABS, tração. Eu acho que eu passei ele, acho que ele não era tão lá embaixo não. Não, sobe um pouquinho aqui. Aqui é avançados, não. Também não. Aqui, ó. Então ele fica aqui logo no V, olha lá, V, tá? Então tá logo no início ali, né, da barrinha, tá? Uma coisa que eu fiz também foi configurar os botões para ajustar o assento do piloto, né, o banco em si, tá? O assento do piloto não muda nada do FOV. O assento simplesmente vai para frente, vai para trás, para cima e para baixo. Não tem alteração sobre o FOV. Então, e tá aqui também o acrescentar FOV e diminuir FOV. Tá interessante configurar o botão para que vocês possam fazer esse ajuste aqui, ó, em pista, né? Ó, por exemplo, vocês vão vir aqui no View Settings, lá ele tinha colocado para mim que seria 32, né? E aí eu vim pra pista, tal, não gostei, então vou lá, 32, 33, 34, 35, ó, 36, já gostei assim. E aí o banco, ó, você pode levar pra cima, pra baixo, né, pra frente. Então aí, quando você fazer um bom ajuste de FOV, que nem aqui pra mim tá legal, você pode vir apenas fazendo uns ajustes pequenos aí do banco, tá? Vocês estão vendo aqui que eu configuro a minha imagem, eu não gosto de ver aquele volante virtual aqui, né, do piloto, que é essa câmera, eu não gosto, tá? Isso aqui me distrai. Aí é critério de vocês, claro. Eu gosto de usar a câmera assim, sem nada. Então, só para vocês terem uma ideia, o carro aqui, como a minha tela está muito próxima da minha base, faz parecer que o meu volante faz parte do carro mesmo. Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá ok? Bom, pessoal, já falei bastante aqui, tá? Eu acredito que pela calculadora aí não tem como vocês errarem, né? Eu já expliquei tudo certinho como que ela funciona, tá? É muito simples de usar. A única coisa que eu digo para vocês e reforço isso é realmente procurem utilizar
se não o valor que ela dá como sugestão, mas próximo do que ela deu como sugestão, tá? Não fique muito longe, tudo bem? E aí, é claro que eu acredito que essa questão de FOV, campo de visão e tudo, seja algo um pouco mais particular mesmo, mas assim, tá? Trabalhe dessa forma aí que eu coloquei, que isso vai ser bem interessante, tá ok? Bom, pessoal, com isso eu fico por aqui então. Um abraço e fui!